Olá, meus amados, tudo na paz? Aqui é o irmão Alex novamente para dar continuidade aqui na leitura da Bíblia Sagrada. Nós estamos lendo o Evangelho segundo Mateus e estamos no capítulo 23, beleza? Se por acaso você quiser receber as outros capítulos anteriores, manda uma mensagem aí no 61991192421 que eu te mandarei o link das outras mensagens, beleza? Vamos lá então. Mateus capítulo 23. Então, Yeshua falou às multidões e aos discípulos. Interessante aqui, pessoal, que quando o Yeshua está falando, ele normalmente é direcionado à fala dele, que nem aqui está dizendo, né, que ele falou às multidões e aos discípulos. Vamos continuar. Dizendo: os escribas e os fariseus se sentam sobre o assento de Moisés. Portanto, tudo o que eles vos disserem que guardareis, guardai e fazei. Mas não façais segundo as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Então ele está dizendo para os discípulos e para a multidão em relação aos os escribas e os fariseus. Pois eles amarram cargas pesadas e difíceis de levar, e as põem sobre os ombros das pessoas. Porém eles nem sequer com seu dedo as querem mover, e fazem todas as suas obras a fim de serem vistos pelas pessoas. Por isso, alargam seus filácteros e fazem compridas as franjas de suas roupas. Eles amam os primeiros assentos nas ceias, nas sinagogas, né? As primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados de mestre pelas pessoas. Então eles tinham prazer de ser chamado de mestre, né, pelas pessoas. Agora, Yeshua, ele vai direcionar a palavra para os discípulos dele. Para mim e para você, vamos se dizer assim, né? No verso 8. Mas vós, né, ele citou os fariseus e os mestres da lei, e agora ele vai falar mais os discípulos deles. Verso 8. Mas vós não sejais chamados de mestre, porque o vosso mestre é um, o Messias, e todos vós sois irmãos. Então aqui está deixando bem claro que entre os discípulos de Yeshua não tem hierarquia, não tem ninguém que é maior que o outro. Que vocês todos vão ser irmãos. Mestre só tem um, que sou eu, né? Então você vê claramente isso aqui. Se você ler, você vai entender isso aqui. E não chameis a ninguém na terra de vosso Pai, porque o vosso Pai é um, aquele que estás no céu. Interessante. Nem seja chamados mestre, porque o vosso mestre é um, o Messias. Porém, o maior de vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exalta será humilhado, e o que a si mesmo se humilha será exaltado. Mas ai de vós, agora ele já mudou o assunto. Ele deu umas ordens para os discípulos, para que eles não venham ser que nem os fariseus, que entre eles não venham ter mestres, que todos eles venham ser iguais, todos eles venham ser irmãos. Aí agora no verso 13, ele volta a palavra para os escribas e para os fariseus. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus em frente das pessoas,
pois nem vós entrais, nem permitai a entrada do que está para entrar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas? É isso? Com pretexto de longas orações, por isso recebereis mais grave condenação. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque rodeai o mar e a terra para fazer um prosélito, para converter uma pessoa, né? E quando é feito, vós o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que a vós. Né? Então aqui ele está dizendo assim, com outras palavras, o seguinte: vocês andam terra e mar para converter uma pessoa, e quando você converte essa pessoa, ela fica 2 vezes mais perto da condenação do que vocês mesmos, né? Ensinando ensinamentos errados, ensinamentos de homens. Ai de vós, guias cegos, que dizei: qualquer um que jurar pelo templo, nada é, mas qualquer um que jurar pelo ouro do templo, devedor é. Então tu vê, naquela época já tinha pessoas que estavam, eles eram muito mercenários, né? Eles tava já de olho no dinheiro do povo, naquela época. E guias é como se fosse pastor, entendeu? Eles ensinavam, eles sentaram na cadeira de Moisés, então eles que ensinavam o povo. Verso 17: tolos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Também dizeis: qualquer um que jurar pelo altar, nada é, mas quem jurar pela oferta que está sobre ele, devedor é. Tolos e cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo o que está sobre ele. E quem jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono do Eterno, é porque aquele que sobre ele está sentado. Então aqui mais uma confirmação aqui interessante, que onde é que é o trono do Pai? Onde é que é o trono do Eterno? Só você ler no Evangelho de Mateus, capítulo 23, verso 22, que fala aqui que o trono do Eterno é no céu. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, a palavra sendo direcionada para aqueles que ensinavam a palavra naquela época. Era a religião que existia ali em Jerusalém na época. Porque dás o dízimo da hortelã e do entro e do cominho, e desprezai o que é mais importante na lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Estas coisas devem ser feitas, sem se desprezar as outras. Guias cegos, que coisas um mosquito, guias cego, que coa um mosquito e engole um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpai o interior do copo ou do prato, mas por dentro está cheio de extorsão e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior deles ficam limpo. Isso aqui, pessoal, é interessante demais. Dá para a gente colocar hoje para nós? Dá sim. Um exemplo, nós temos que limpar o nosso coração. Se nós temos algum tipo de mágoa, algum tipo de ressentimento por alguma pessoa, nós devemos limpar.
Por quê? Porque o Pai, ele vê o coração, ele vê dentro de nós, entendeu? Então tem pessoas que por fora são belas, pessoas que usam trajes bem decente, pessoas que aparentemente estão bem, mas por dentro estão podres. Um exemplo disso era que os fariseus, né? Que Yeshua, o Eterno revelou para ele, mostrou o que estava dentro do coração daquele povo. Vamos continuar. Verso 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda imundícia. Assim também vós, por fora realmente parece justos às pessoas, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de injustiça. Tá vendo, pessoal? É interessante. Isso aí já vai para o lado espiritual, entendeu? Você vê muita gente aí, homens que se dizem que tem compromisso com o Pai, que se tem cargos nas comunidades, pastores, padre, apóstolo, bispo, só que por fora eles parecem ser homens piedosos, mas por dentro estão cheios de imundícia. Por quê? Porque o Pai vê por dentro, entendeu? Cheio de injustiça, hipocrisia. E nós temos que tomar cuidado com essas pessoas. Vamos continuar, verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificai os sepulcros dos profetas, adornais os monumentos dos justos. E dizei, se estivéssemos nos dias dos nossos pais, nunca teríamos sido cúmplices destes, quando derramaram o sangue dos profetas. Assim, vós mesmo dás testemunho de que sois filhos dos que mataram os profetas. Completai, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, ninhada de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profeta, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e os outros deles açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Pessoal, interessante isso aqui, que se você for buscar na história, você vê que todos os apóstolos, todos os discípulos, os 12, né? Vamos dizer 12 menos um, que um morreu, e João também parece que é a única exceção que morreu de velhice, mas os 10 apóstolos, eles morreram ao fio da espada, entendeu? Então isso aqui realmente se cumpriu, eles mataram. Tem exemplo em Atos dos Apóstolos, que Paulo e Silas estavam na sinagoga e eles foram açoitados, foram jogados em prisões, né? Então essas palavras aqui de Jesus se cumpriu com os apóstolos. Continuando, verso 35. Para que venha sobre vós todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, o qual matastes entre o templo e o altar. Em verdade vos digo que tudo isto virá sobre esta geração. Quando ele fala isso aqui, em verdade vos digo que tudo isso virá sobre esta geração, mais na frente, no ano 70, teve o Império, chegou lá, o Império Romano, e destruiu tudo, destruiu o templo. Aconteceu uma bagunça lá em Jerusalém, e para se cumprir as palavras de Yeshua. Vamos continuar então. Verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que mataste os profetas e apedrejaste
o que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, porém não quisestes. Eis que vossa casa vos será deixada desolada. Pois eu vos digo que a partir de agora não me vereis, até que digas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Beleza, pessoal? Terminamos, o capítulo 22. Que o Eterno possa abençoar todos, em nome de Jesus. Um grande abraço, pessoal.